Sergipe. Também por 10 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome da senadora, presidente, Ana Amélia. Não sei se é um prazer estar aqui, porque não tenho costume. Sou uma pessoa que cresci numa comunidade quilombola, ouvindo as histórias dos mais velhos. E dia 8, nós assistimos a audiência pela televisão e ficamos, assim, não preocupados, porque nós não temos preocupação, porque quando nós decidimos, quando nós entramos nessa luta, a gente sabia que não ia ser fácil, porque nunca foi fácil para nós, Nunca foi fácil. Eu vi aqui o seu Manfredo falar que a escravidão não acabou. E realmente não acabou. Nós sabemos disso. A escravidão, ela mudou de forma. A forma como ela se escraviza as pessoas é de outra forma. E a gente percebe que a gente vê na comunidade as pessoas se deixando ser escravizadas, Então, Fausto, quando ele deu o depoimento dele aqui, nós que acompanhamos aquele início, nós ficamos surpresas dele falar que foi enganado. Quem enganou, gente? Se a gente participava das reuniões no meio da rua, se ele era uma das pessoas que estava à frente, que puxava, que convidou pessoas na comunidade, eu fui convidada, ele foi na minha porta, convidava a participar, para esclarecer o que era ser quilombola. Foi na frente de uma igreja, numa comunidade chamada Paraúna, que é dentro do Brejão dos Negros. Então, a gente fica pensando o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, Quando a gente... O padre não descobre quilombo. Nós já existíamos, nós já estávamos lá. Não foi ontem que nós chegamos. A forma como se fala é como se a gente tivesse vindo de outro lugar para dentro da comunidade. E nós não viemos de outro lugar. A minha bisavó já nasceu lá. Era indígena. Meu bisavô era africano. A miscigenação aconteceu. A liberdade chegou? Não. Cada dia a gente percebe, a gente se vê encurralado. A gente vive numa comunidade ribeirinha onde a gente tem o costume de lavar roupa no rio. E a gente não tem mais o acesso ao rio para lavar roupa. Por quê? Porque a doutora Rosivan, a família dela, não deixa que a gente vá até o rio, onde a gente acostumava a lavar roupa. Tem cercas. Proibiram que a gente vá lá lavar roupa no rio. Então, tudo isso nos levou a nos juntar, a nos organizar, a lutar por aquilo que é nosso. Foi isso que aconteceu. Ninguém enganou a gente. O padre não disse o que a gente tinha que fazer. Nós não somos fantoche. Nós não somos fantoche de ninguém, nem de INCRA, nem de Ministério Público, nem de ninguém. Nós sabemos o que nós queremos. Nós já sofremos muito, certo? Já fomos agredidos dentro da comunidade. Já vimos o padre quase ser linchado dentro de uma igreja, em 2007, por conta de mentiras. Certo? A comunidade, se a comunidade toda não se aceita, foi por conta de pessoas, como a juíza doutora Rosivan, que fez uma sessão itinerante da Câmara de Vereadores dentro da comunidade, dia 15 de agosto de 2007. Eu participei, por acaso, porque não era para qualquer pessoa participar. Tinha aquelas pessoas escolhidas a dedo. Pessoas que não têm conhecimento nenhum. Que lá, na comunidade, a maioria das pessoas não tem conhecimento nenhum. São verdadeiros ignorantes, sim. Aprendi muito nessa luta, viu? Aprendi muito. Mas a gente não sabia nada. E agradecemos, sim, ao padre Isaías por fazer a gente enxergar com nossos olhos, viu? Nessa audiência, lá na escola municipal, no Povoado do Brejão, ela iniciou dizendo que se aquelas pessoas, se nós quisesse ser quilombola, a gente ia voltar ao tempo da escravidão. E quem quer voltar ao tempo da escravidão? Quem quer, Já sofremos tanto e ainda falar
Que vamos voltar ao tempo da escravidão, que ia ter um tronco na praça, minha gente? Será que as pessoas que estavam ali assistindo, que estava cheia, muita gente, né, nesse dia. Então, as pessoas, quando ouviram isso, elas se amedrontaram. Diziam que elas iam perder suas casas, né? A nossa luta não é para oprimir mais. Nós não queremos oprimir, porque nós já fomos oprimidas a vida inteira. A vida inteira foi a opressão que nós sofremos, né? Então, nós não queremos oprimir. Por isso que nós não incluímos a comunidade dentro do nosso território, respeitando o direito de quem não quer ser, de quem não quer se autodefinir, né? Mas essa luta não é só para os quilombolas, não. A nossa luta por um território é para garantir o sustento, não só dos quilombolas, mas de quem mora lá. Porque nós sobrevivemos de uma área comum. E a nossa área comum é o manguezal, é o rio, que muitas vezes está lá cercado e o pescador não tem o direito de encostar o barco. Viu, seu Fausto? O senhor defende o direito do pescador, né? Mas está lá dentro, naquelas áreas que proíbe o pescador de chegar com o barco, na beira do rio. É justo isso, minha gente? Um pai de família que só tem o direito de usar uma área que é pública, não ter o direito de chegar à beira do rio, pegar um caranguejo, botar uma ratoeira, que é disso que nós sobrevivemos? É 80% da comunidade, do povoado ou do município sobrevive disso. Certo? Nós não enganamos ninguém. Nós aceitamos, nós somos democráticos e aceitamos. Quem quer ser quilombola tem o direito de ser quilombola, né? Porque quilombola somos todos nós que nascemos ali, que crescemos ali, somos descendentes, sim, dos africanos. Aqui foi contada uma parte da história de Brejo Grande, mas não foi contada aquela parte que diz que depois da escravidão chegou 400 escravos dentro, né? Depois da abolição, chegou 400 escravos dentro de Brejo Grande. Foi contado isso? Não foi. Por quê? Porque não interessa saber disso. Só interessa dizer que não existiu um escravo. 200 engenhos dentro do município, né? Tão pequeno, 20 engenhos dentro do município tão pequeno, e não houve escravos, né? Não houve. E o que nós somos, gente? Hein? Meu bisavô foi africano e não foi escravo? Não é isso que nós sabemos, né? Brejão dos Negros, os negros daquela época, eles usavam como refúgio. A história dos mais velhos diziam que eles saíam dos engenhos, corriam, fugiam do castigo e se escondiam lá. Se chamava Refúgio dos Negros. Vamos para o refúgio. E era lá que eles ficavam. Essa história a gente conhece. O seu Manfredo, que é historiador, né? Antes da gente se reconhecer, essa história se falava. As escolas, quando pediam a história da comunidade, entregavam para que as pessoas fizessem esse trabalho. Mas depois que nós nos reconhecemos, depois que a negrada, né, descobriu o que era direito deles, aí a história foi escondida, não existe mais. Onde eu passava, pequena, com a minha mãe, que via os tachos, que essa área é a área do Raposo, onde é da família da doutora Rosivan, a gente via os tachos, a gente via os madeiros lá, com aquelas argolas. Mãe, o que é isso? Filha, aqui foi do tempo do cativeiro. Lá eles não usam a palavra escravidão, eles usam cativos. Os cativos, foi da época dos cativos, do cativeiro, né? Então, a gente sabe que nada é fácil para nós, viu? Resina. Em 2010, né, já como a gente fala aqui que houve fraude, né, que já vem de algum tempo que eles vêm se manifestando e se mobilizando para nos desmoralizar, Fausto usou até a irmã dele, né, no jornal, que é o jornal Correio de Sergipe, para se passar por Maria Dantas, dizendo que foi enganada. Está no jornal, tem a foto, está até comigo aqui. É a irmã dele, que é a cunhada da doutora Rosivan. Mas eles dizem que não tem interesse nenhum em estar aqui, né? Não tem interesse, gente. Como é que se faz tanta coisa, tanta perseguição, porque nós somos perseguidos dentro da comunidade, né?
e disse que não tem interesse. É só para ajudar a comunidade, né? Nós não temos 3.000 pessoas que moram na comunidade que têm direito à terra, não. Nós não temos 3.000, como foi falado aqui. Uma hora se fala 3.000, outra hora se fala 2.000. Né? Nós não temos só 3.000, né, que vive. Ninguém vive de terra lá, não. Ninguém vive disso, a não ser nós, que hoje temos um pedacinho para plantar. Obrigada, Maria. Obrigada. Muito obrigada, Maria Exaltina. E eu agora passo a palavra à doutora Rosivan Machado da Silva, que foi citada também, é juíza de direito da comarca de Neópolis, no estado de Sergipe, que já esteve participando da audiência anterior. Com a palavra também por 10 minutos. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Quero cumprimentar a todos e lembrar que está aqui a cidadã, não a juíza. Eu queria dizer que eu fico feliz, porque essa é a primeira oportunidade que eu tenho de ouvir o padre Isaías reportar-se a este tema e a dona Exaltina. Quero dizer o seguinte, dona Exaltina, eu estou aqui porque eu tenho interesse, mas não é interesse em tentar utilizar o Senado Federal para promover a defesa de terras que eventualmente eu possua nessa região, não. É interesse em que o Senado Federal, a sociedade brasileira e as autoridades constituídas, e aí eu peço atenção especial ao Ministério Público e formulo um pedido aqui, especial à doutora Lívia Tinoco, para que o Ministério Público fiscalize e observe com lupa o que está acontecendo neste país. Me preocupa muito a afirmação do doutor procurador de que o que acontece na comunidade Brejão dos Negros é a mesma coisa que está acontecendo em todos os outros processos de reconhecimento de comunidades quilombolas pelo país. Por quê? Porque o que acontece na comunidade Brejão dos Negros é uma grande fraude. E vou explicar aos senhores por quê. Não tem complexidade nenhuma no procedimento. O procedimento legal é simples. O procedimento legal é o seguinte: a comunidade se auto-reconhece a partir dos seus valores e da sua trajetória histórica e cultural e étnica. A sociedade essa comunidade formula o requerimento à Fundação Palmares, que faz uma verificação sobre a vontade da comunidade e sobre o histórico daquela comunidade, emite uma certidão e o INCRA faz um trabalho técnico a partir de informações históricas, registros e informações que são colhidas na própria comunidade simples. No caso de Brejão dos Negros, o que o INCRA precisa explicar aqui não é como o processo legal tramita, não. O que o INCRA precisa explicar aqui, a Fundação Palmares, são coisas simples. Primeiro, por que a Fundação Palmares emitiu uma certidão a partir de um requerimento de 5 pessoas, sem considerar que se tratava de um universo de 3.000 moradores? Por que a Fundação Palmares emitiu uma certidão com a ata de 17 pessoas, onde um ofício do padre diz que aquela reunião aconteceu 1 ano antes, mas a ata está datada de 1 ano depois, porque o ofício do padre para a Fundação Palmares diz que aquele requerimento e aquela deliberação ela ocorreu no mesmo período da comunidade Caraíbas, que tinha sido certificada 1 ano antes. Há uma entrevista de dona Pastora, que era líder do movimento na época, dizendo: o nosso primeiro requerimento a gente não conseguiu, formulamos um segundo. Ora, se formulou-se um segundo, o Fausto, pelo que eu vi na audiência pública passada, não participou de nenhuma reunião, mas a assinatura dele está lá. Se confrontarmos a ata com o requerimento, a gente vai ver claramente que há pessoas que subscreveram o requerimento que não assinaram a ata. E o Fausto disse: fulano, fulano e fulano não participaram da reunião e a assinatura está aqui, o que significa que uma ata foi fabricada sem que ocorresse a reunião. Mas isso é coisa que eu tenho certeza que o Ministério Público vai apurar, até porque houve uma notícia-crime apresentada por poceiros questionando isso. Vamos ao procedimento do INCRA. O que o INCRA fez? A primeira coisa que o INCRA tinha que fazer era nomear uma equipe multidisciplinar, uma equipe técnica, para conversar com a comunidade e levar os procedimentos. Antes de nomear essa equipe, o INCRA cadastrou quase 300 famílias como se quilombolas fossem. Passou a doar cestas básicas a essas famílias, condicionando: só recebem aqueles que se declararem quilombola. A Associação Santa Cruz era quem entregava as cestas, como até hoje entrega, condicionando: ou você assina se declarando quilombola, ou você não recebe, cobrando inclusive pelas cestas.
Isso é fato público, que foi denunciado, inclusive, na imprensa falada da região. O padre disse que está em defesa de uma comunidade oprimida, e Dona Isaltina e tudo mais. Eu pergunto aos senhores o seguinte: será que no século atual, com as pessoas com o conhecimento que têm, o acesso aos meios de comunicação, Brejão não é uma comunidade isolada não, gente. Brejão, em peso, está assistindo a essa sessão. E sabe por quê, Dona Isaltina? A senhora não consegue ser respeitada, não é por mim não, é pela comunidade. Porque a senhora falta com a verdade. Quando a senhora diz que as pessoas não têm como lavar roupa no rio porque a juíza impede que as pessoas tenham acesso ao rio, os senadores aqui não conhecem a região, não, mas o Brejão em peso sabe que esse fato não é verdadeiro. O Brejão em peso sabe que a senhora não lava roupa no rio porque a senhora tem água encanada em casa. Quando o padre diz, olha, a gente está em defesa dos poceiros, bababá, as pessoas lá sabem que os poceiros nunca foram privados das suas posses. Quando se diz aqui, a Norcom impedia que os poceiros utilizassem suas posses, as pessoas lá sabem que esse fato não é verdadeiro. Então, se construiu tudo em cima de uma grande mentira. Foi lançado na imprensa, primeiro, que haviam pessoas ameaçadas de morte. Não vou ler aqui uma das queixas relativas a isso, para os senhores entenderem que não haviam ameaças de morte, os fatos eram plantados e levados ao conhecimento do Ministério Público, Polícia Federal, INCRA, bababá, para criar um falso conflito e justificar a opressão do Estado. Não é sobre o Rosivan, não, porque o Rosivan sabe como se defender na justiça, inclusive. Sobre os poceiros. O INCRA desintrusou ilegalmente e verbalmente, utilizando a Polícia Federal para isso, levando falsas informações para a Justiça. Eu tenho relatórios produzidos pelo INCRA, informando a Justiça Federal na ação de desapropriação. Você vai para o processo administrativo de desapropriação para fins de reforma agrária, desapropriação consensual, lá está dito, existem inúmeros poceiros na propriedade que vivem em harmonia, extraindo o seu sustento da terra com o consentimento do proprietário. Mas você chega na ação, movida, nessa mesma ação vem depois um relatório do INCRA dizendo que aqueles poceiros eram invasores, que, na verdade, os poceiros eram os membros da associação. Então, quando o INCRA é emitido na posse, entrega a área à associação para fortalecer um movimento que não tem o aval das pessoas da comunidade. Dona Isaltina pode dizer quantos moradores tem na região desapropriada e ela é capaz de dizer quantos integram o movimento. E ela sabe muito bem, eu tenho relatórios onde ela própria afirma isso, que não chega a 10%, porque não é uma centena de pessoas não que acompanham o movimento. Será que se houvesse tanta bondade em favor de pessoas oprimidas por autoridades, por políticos, por fazendeiros, por jagunços, será que a comunidade ia se colocar contra um projeto tão bom, padre? Será? A senhora diz que o povo do Brejão é ignorante, não é não, Dona Isaltina? Esse é o seu erro. As pessoas do Brejão podem não ter acesso a ensino com a qualidade que mereciam, mas elas são inteligentes, elas são observadoras, elas são perspicazes e, sobretudo, elas são verdadeiras. Por isso que elas não compactuam com a imoralidade e as ilegalidades que foram praticadas durante todo o processo. Infelizmente, eu não posso resumir em 10 minutos o que se passou em 10 anos, mas eu tenho pronta, vou protocolar segunda-feira, vou encaminhar uma cópia aqui para a senhora senadora e faço questão de entregar uma cópia ao Ministério Público, uma notícia-crime, pontuando e apresentando documentos que comprovam todas as informações falsas. Quando a gente coteja informações de um processo, informações do INCRA, em um determinado processo elas são num sentido, em outro determinado processo elas são no outro. Por exemplo, a antropóloga, no laudo antropológico, ela diz: eu não pude ir à comunidade realizar o trabalho como deveria porque eu estava sob ameaça de morte. Você vai para a Justiça Federal, na ação contra a Norcom, que dizia que a Norcom estava oprimindo os nativos, a mesma antropóloga diz: olha, eu não saía da comunidade. Perdi a conta das vezes em que estive lá. Tenho certeza que aqui é uma comunidade quilombola e que as pessoas precisam do acesso à terra. Ora, como é que um juiz que não conhece a região, diante de um quadro pintado pela antropóloga que diz: eu realizei um estudo, ali é uma comunidade quilombola,
Como é que o juiz vai dizer que ali não é? Claro que ele vai dizer. Então, o que eu gostaria que o Senado Federal fizesse, porque é necessário, senadora Anabélia, é um aparelhamento do Estado com um propósito ideológico e, não tenham dúvida, político. Porque, senão, a comunidade do Brejão seria ouvida em todo o processo. E jamais se permitiu. As reuniões eram feitas a portas fechadas, proibindo-se o acesso. Dona Isaltina, eu nunca disse que o povo de lá ia voltar à escravidão, não, porque isso é ridículo. Principalmente porque eu não tenho poder de convocar a sessão itinerante da Câmara, não. A Câmara é um poder e que deve ser respeitado. Muito obrigado. Obrigada, doutora Rosivan. E eu passo a palavra à chefe da divisão do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Palmares, senhora Edi Freitas, também, por 10 minutos. Rapidamente, por favor. Bom dia a todos. A Fundação Cultural Palmares ela foi instituída em 1988 por força da Constituição Federal para defender os interesses das populações afrodescendentes, dentre elas se inclui as comunidades remanescentes de Quilombo. Foi inserida na Constituição o artigo 68, que é do conhecimento de todos. A partir daí, o governo federal e os senhores parlamentares instituíram uma série de legislação em defesa do interesse dessas comunidades quilombolas. O governo federal instituiu o decreto 4887, que teve como base regulamentar os procedimentos administrativos que dariam respaldo à regularização fundiária das terras das comunidades quilombolas. Olha, o fato é sabido que essas comunidades, durante todos esses séculos, elas foram expropriadas das suas propriedades. Elas foram reduzidas a locais de mínima sobrevivência, né? E essa comunidade sobreviveu e ela está lá há muitos e muitos anos. Então, ela não foi colocada lá. Às vezes, analisando esse processo, meritíssimos e excelentíssimos senhores, Brejão dos Crioulos já é uma definição, Brejão dos Negros, já é uma definição de uma comunidade de negros. Tá? Então, lá já se instaurava essa comunidade. Os processos que se seguiram depois, todos nós sabemos de como funcionou esse processo em cima dessas populações menores e mais afligidas. As comunidades elas sempre foram excluídas, elas sempre estiveram fora do processo, tá? De visibilidade, que a partir de 10 anos, 15 anos, é que elas começaram a se inserir com regulamentos, tanto federais como os locais, de proteção e de defesa dos seus interesses. A Fundação Cultural Palmares, ela defende esses interesses da comunidade, porque ela entende que ela é um patrimônio cultural afro-brasileiro. Ela permaneceu durante séculos e séculos em suas áreas, permanecendo e difundindo a sua cultura. Por si só, ela é reconhecida. Nós temos instâncias, tá, com relação ao processo de certificação adotado pela Fundação Cultural Palmares. A época em que foi certificada a comunidade de Brejão, ela vigia uma portaria interna. E as pessoas que foram assinadas, e elas estavam respaldadas nessa portaria, não haveria necessidade. A autoidentificação dessas comunidades, ela é protegida pela a Convenção 69. Não cabe à Fundação Cultural Palmares questionar essa autodefinição. Cabe, de acordo com o decreto 4887, certificar essa autodefinição. É esse o papel da Fundação Cultural Palmares que ela fez, certificou essa autodefinição. Tá? O processo seguinte, ele repassa para o INCRA, para os procedimentos previstos também no decreto 4887. É óbvio que a gente sabe que essas comunidades, durante todo esse processo, há autonegação, né? Elas sofreram espólios, elas sofrem pressões locais, que a gente não pode definir, que só elas podem dizer, e a autonegação é um processo histórico. Ninguém pode negar isso. Tá? Durante todo o tempo, elas tiveram... Você se autodefinir como negro já era um erro. Como comunidade remanescente de Quilombo, 2 erros. Assumido porque ela entra com um conflito de interesses de pessoas que detêm posses, né,
adquiridas, a gente sabe, por em cima de esforço ou de prejuízo da condição humana dessas comunidades. Então, Brejão já existe, ela é certificada pela Fundação Cultural Palmares, ela detém um patrimônio material e imaterial, e a Fundação Cultural Palmares já reconheceu ela a partir desse processo. Então, não cabe nenhum questionamento, senhores, com relação ao procedimento de certificação que é relacionado pela Fundação Cultural Palmares. Ele é claro, transparente. Esse questionamento que foi feito com relação à documentação anterior, a Fundação Cultural Palmares tem um serviço de protocolo, onde ela registra a data que deu entrada ao pedido. É a partir daí que se instaura um processo de certificação, né? Então, a data que foi instaurado o processo foi 2006, iniciou-se o processo a partir daí, adotando as medidas previstas na portaria vigente, que é a portaria 06, e a Fundação Cultural Palmares cumpriu todos os ritos previstos e de competência, que é do decreto 4887. Né? Com relação aos questionamentos propostos com relação à transparência desse processo, o processo ele é público, ele é registrado na Fundação Cultural Palmares, ele é público e qualquer cidadão pode ter acesso aos procedimentos que são adotados pela Fundação Cultural Palmares. A comunidade de Brejão, ela é uma comunidade frágil, sim, muito frágil, por conta das condições humanas que ela ainda persiste dentro da comunidade. Somente há pouco tempo teve acesso à energia elétrica. Então, dizer para ela que eu preciso de dados mais consistentes para identificar uma comunidade como comunidade quilombola, tá? E nós sabemos que os interesses da sociedade foi de extinguir esse patrimônio cultural no decorrer desses anos, da desvalorização que se teve, é desconhecer as medidas e a proteção que essas comunidades têm de toda a legislação, tanto internacional como nacional. Tá? Nós temos a Convenção 69, que foi ratificada pelo governo federal. Nós estamos em decreto 4887, nós temos a Constituição Federal, o decreto 4887, os normativos internos, o correto normativo do INCRA com relação aos procedimentos de certificação. Né? Então, eu não vejo nenhuma segurança ou nenhuma veracidade na contestação do procedimento de autodefinição dessa comunidade. Ele está dentro da Fundação Palmares, ele está regular, não fere nenhum dispositivo, tanto interno como legal, e garante à comunidade que ela tenha registrado, sim, a sua certidão de autodefinição. Eu agradeço. Muito obrigada pela colaboração, inclusive, do